Bom, a você que nos assiste no Instagram, muito obrigado. Muito boa tarde. Estamos finalmente começando mais um episódio do Didático Cast. Vários probleminhas técnicos que tivemos, mas agora vai. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui comigo o Flávio França, empreendedor, palestrante, formado em Ciência da Computação, com mestrado em Sistemas da Informação pela UFRJ, que atua na área de realidade aumentada e virtual desde 2015, fundador da Media Glass, uma startup premiada na área de XR. XR, a gente vai falar sobre metaverso hoje. Estou mudando meu roteiro aqui, a gente começou anteriormente com outra pegada inicialmente. A gente tem, no meu ponto de vista, antes de passar a palavra, que aí você já emenda num tema de pergunta, eu deveria de repente estar dando a oportunidade de fala, mas no ano passado a gente teve como palavra do ano metaverso, NFT. E eu acho que esse ano a gente vai ter como metaverso porque o Mark Zuckerberg também aposto nisso, que vem, lança o tema metaverso, todo mundo vai para a febre, todo mundo, esse óculos aqui é o objeto de desejo total de todo mundo. O que é metaverso, Flávia? É uma pergunta complexa pra caramba pra gente responder, mas muito obrigado pela sua paciência em começar aqui, diante de tudo que aconteceu, pela sua disponibilidade de tarde. Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. E é sempre bom ter um espaço para falar sobre um tema muito atual. É um tema muito atual. Depois que o Facebook mudou de nome, mudou o nome institucional, né, para Meta, isso fez um burburinho no mercado de tecnologia. Todos os canais de tecnologia só falam disso. Todos os influencers de tecnologia só falam disso. Tá todo mundo falando sobre metaverso. E as pessoas querem saber o que é. Porque jogam uma palavra metaverso no meio das notícias e as pessoas ficam confusas. O que é metaverso? As pessoas querem saber o que é, as pessoas querem entender. Então, tem surgido muita demanda nesse sentido de entender o que é. Bom, agora a gente tem que participar disso, é uma nova plataforma, é o que? É uma rede social, é o que significa isso. E como eu já trabalho com essa área de realidade virtual já há alguns anos, então eu tive a oportunidade de participar de diversos projetos e atuar em diversos projetos para empresas com realidade virtual, experiências imersivas, realidade aumentada. Então eu queria trazer um pouco dessa experiência para ajudar a esclarecer pelo menos um pouco do que é essa nova tecnologia, esse novo conceito que está vindo aí e que as pessoas estão começando a se interessar e querer saber o que é. Então, eu acho que o ponto é esse. Acho que é mais um novo conceito, porque a tecnologia já existe há muito tempo, né? A gente fez uma breve, até porque a gente foi e voltou, e a gente está se cercando aqui. Para quem não está nos acompanhando ao vivo, a gente vai fazer algumas pausas, porque a gente está fazendo todos os elementos, e apareceram vários elementos surpresas que a tecnologia nos promove, e para que não corramos nenhum risco, a gente está fazendo backup do backup, porque a pauta é muito boa para que a gente possa perder qualquer tema que seja. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar por aí. A gente vai filtrar aqui e vamos colocar. Metaverso, vou te falar, eu sou um entusiasta da frase. Eu tenho o Quest 1, eu tive... É o Quest 2. O Quest 2. Já deu uns fogo, um faniquito já danado de pegar, mas... Vocês têm na época que era óculos Go. Isso, Então, naquela época ali, eu montei um projeto lá na UFRJ, chamado Sala do Futuro. E a ideia, eu devia ter uns 15 daquele dali. E aí, veio a pandemia, veio o Covid, e aí eu fui distribuindo, e agora eu não sei nem onde está, mas tem alguns aí.
Ele é um óculos sustentável, excelente, tem todos os recursos, Sim. porque as pessoas, assim, ele foi descontinuado, né? Acho que agora só vende o Quest. Ele virou Quest. É. A tecnologia do óculos Go virou o óculos Quest. Então, eu conheci ele lá numa empresa, eu tenho na verdade a holding tá fora, eu tenho uma empresa fora do Brasil, e tive a oportunidade de conhecer o óculos e supostamente, esqueci, não tem nenhum nome dele aqui, mas os fundadores lá do óculos lá nos Estados Unidos, Oculus Rift. Isso, esse mesmo. E aí, assim como o NFT, para emendar essa primeira pergunta, que eu acho que é a primeira rodada que a gente precisa do esclarecimento, as pessoas ainda falam hoje de NFT, e NFT, bom, tá muito na moda, e é engraçado que aqui a gente grava um programa de TV que são adolescentes jovens que falam. É engraçado quando se eu for ter uma conversa, eu sou um pouco técnico, mas muito mais comercial do que técnico, então a minha linguagem é uma. A sua linguagem, que é bem mais técnica, apesar de ser comercial também, é outra. Quando você vai pro usuário, para a ponta vê NFT de uma outra forma. Eles apresentam, por exemplo, esse programa de adolescentes jovens aqui. NFT é a simbologia, por exemplo, do que o Neymar comprou, aquele NFT, e o passaporte para uma festa que parece que o NFT que o Neymar comprou dá. Então, e aí tem todos uns elementos, mas eles não se aprofundam, até porque, vamos lá, eles embalaram esse NFT muito legal, muito bem. Mas o que é o NFT e quais são as suas potencialidades? O NFT, você tem muito de NFT dentro do metaverso. Totalmente. Né? A economia dentro do metaverso, e eu acho, pelo menos quando eu vou tentar explicar o metaverso para alguém, eu digo que o metaverso é a realidade aumentada com uma economia por detrás. Porque criou-se um sistema monetário, que são as criptomoedas, que vão atuar dentro do metaverso. Então, o metaverso, para mim, pelo menos, a minha explicação para o negócio é que se criou uma economia, se juntou elementos, a criptomoeda, a tecnologia, a realidade aumentada, a realidade virtual, para se utilizar uma palavra, metaverso, e ali se juntar. Só que as pessoas não sabem de nada. E aí eu vou começar com você. Realidade mista, virtual e aumentada, porque eu acho que é isso que em conjunto faz o metaverso. Qual a diferença de cada um? Muita gente realmente não sabe a diferença entre esses conceitos e às vezes até utilizam esses termos de forma errada. Às vezes até em veículos de imprensa frequentemente é utilizado de forma errada. E basicamente dá para resumir em uma palavra a diferença, que é a imersão. Porque na realidade virtual você tem imersão. Então você tem um óculos como esse aqui, que é o Oculus Quest, você vai vestir o óculos e você vai estar imerso em uma outra realidade. Você vai ter um mundo completamente virtual ali e você está imerso naquele mundo. Na realidade aumentada, você não está numa imersão. Você está vendo o seu mundo físico aqui, eu estou vendo você, e eu estou com um celular ou com um óculos aqui, e eu estou vendo algum Pokémon ali, como o jogo do Pokémon, ou estou vendo uma informação que vai ajudar no meu trabalho, ou estou vendo algum personagem aqui em cima da mesa. Então, a realidade aumentada, você está aumentando a realidade. É a realidade que você tem, você está aumentando a realidade. Até usar essa analogia ajuda a lembrar. E tem a realidade mista, que é uma junção entre os dois conceitos. Você tem a imersão da realidade virtual e você aumenta a realidade como a realidade aumentada. Você junta os dois. Você tem um óculos que ele é imersivo, mas ao mesmo tempo ele é transparente. E aí você entra nas categorias do Microsoft HoloLens, do Magic Leap, onde você tem um óculos transparente, ele consegue mapear as superfícies e ele consegue projetar algum objeto interagindo com essa superfície. Então você consegue colocar um objeto em cima da mesa, você consegue colocar um pop-up na parede. Então a realidade mista é mais nesse sentido de interação entre os dois mundos. O que isso tem a ver com o metaverso, né? Aí é a grande pergunta, né? O conceito de metaverso, ele
diferente do que foi propagado aí, né? O metaverso não é um conceito muito novo. Ele é um conceito até... esse termo ele surgiu num livro de 1992, que foi um livro chamado Snow Crash. E nesse livro, o autor ele propôs um universo virtual, um mundo virtual, onde as pessoas pudessem interagir ali dentro, pudessem ter como se fosse uma segunda vida ali dentro. Ele chamou isso de metaverse. E houveram algumas iniciativas de fazer algo semelhante a isso no decorrer no decorrer dos anos. Então surgiu o Second Life, que foi mais ou menos em 2000, 2001, por aí. E só que era o Second Life era uma plataforma que estava muito na frente do seu próprio tempo, né? Sim. Porque ele surgiu numa época que você já tinha jogos 3D, mas você não tinha um óculos imersivo, pelo menos tão avançado como é hoje. Você não tinha as placas gráficas e placas de vídeo como é hoje. Não se falava naquela época de PC Gamer, praticamente. Então você tinha, em termos de hardware, uma limitação muito grande para você ter uma experiência totalmente imersiva. E aí o que diferencia as iniciativas de hoje, de metaverso, das iniciativas daquela época, é principalmente a imersão e que você tem uma tecnologia muito mais madura para você dar ao usuário essa sensação de que ele está de fato imerso. Então, nos últimos meses, até antes desse anúncio da Meta, o Vale do Silício começou a falar muito de metaverso. Então, esse anúncio pegou muita gente de surpresa, mas quem já estava no mercado de XR já estava esperando por um movimento do Facebook nesse sentido do metaverso. Porque o Vale do Silício estava falando muito de metaverso. Ele virou tipo um santo graal no Vale do Silício desenvolver o metaverso. Todas as empresas, pelo menos as gigantes de tecnologia, já estavam há algum tempo pesquisando, se desenvolvendo e criando plataformas para isso. A própria Meta, né, que... Salvo engano, desculpa, mas eles tinham anunciado no começo do ano passado, eu tinha assistido, não sei se no começo do ano passado ou no ano retrasado, acho que antes do Covid, eles tinham anunciado um programa com óculos, não tinha sido isso? O Facebook comprou o Oculus Rift em 2013, se eu não me engano. Então, já tem um movimento, um interesse no mercado de realidade virtual já há bastante tempo. Sim. Tá? Isso não é de agora. Então, aí o Facebook comprou o Oculus Rift, construiu uma plataforma, que é as plataformas Horizon. Então, o Oculus Rift o Oculus Rift virou Oculus Go, que é isso que você tem aí na prateleira, e depois virou Oculus Quest. Sim. E o Oculus Quest, a própria Facebook Inc. Criou algumas plataformas para o Oculus Quest, que são as plataformas que eles chamam da linha Horizon. Então tem o Horizon Home, que é quando você coloca a tela inicial do Oculus Quest, você veste um óculos, você está dentro de uma casa, e na verdade essa casa, teoricamente, é a sua casa, no mundo virtual. E tem o Horizon Worlds, que é você poder criar mundos e poder interagir com os seus amigos, como se fosse uma rede social, só que no mundo virtual. E tem outros, tem o Horizon Workrooms, que é para trabalho, então você simula como se fosse uma videoconferência ali, só que em formato de avatares. Então tem algumas plataformas da Meta
que são focadas em criação de ambientes virtuais com metaverso. E outras empresas também estão desenvolvendo plataformas semelhantes, como a Microsoft, por exemplo. A Microsoft quer criar uma versão do Teams para o metaverso. Então, tem algumas empresas que já estão seguindo esse caminho, e essa é a grande tendência no mercado de tecnologia hoje. Eu vejo essa como a principal tendência. Entendi. Então, você falou sobre o mercado XR. Eu vou tentar, a gente vai avançando e voltando. Há umas semanas atrás, eu tive aqui um convidado que foi o Alan Turano, junto com o Jaime, e a gente fez um bate-papo aqui sobre empreendedorismo, e o Alan, ele vem da área de direito digital e, bom, surgiu o assunto no meio da conversa sobre metaverso. A gente não se aprofundou muito, até porque não tínhamos... Talvez seria bacana fazermos uma conversa, eu, você e o Alan, para a gente pegar, que vai ser inevitável aqui, porque antes a gente estava falando... Você recebeu uma notícia aí num grupo que você participa sobre, sobre os problemas jurídicos, e eu acho que dá pano para manga as conversas. Uma pergunta que eu fiz para o Alan foi o seguinte: Alan, na questão do direito digital, como você consideraria que vou recapitular, não tem problema nenhum disso não. Eu vejo, por exemplo, eu atuo muito na área de educação, e para você entrar hoje, para um professor entrar dentro do estúdio para gravar, eu já faço vários, quase que processos, não vou dizer processos seletivos, que dá mais ênfase para como se fosse um processo de trabalho, mas vários processos de o que você vai gravar, para a gente tentar chegar aqui para gravar exatamente o que é, para ser o mais consistente possível na gravação. E com o Alan, a pergunta que eu fiz para ele foi: Alan, como é que as pessoas, um empresário, por exemplo, precisaria, para otimizar uma consulta jurídica, chegar dentro de um escritório jurídico para fazer a pergunta certa? Traduzindo para o que eu quero perguntar para você. Você tem uma empresa que está desde 2015, uma empresa inovadora, você já tinha uma empresa anteriormente de tecnologia, e você, teve uma coragem que poucos têm, que é sair do seu negócio, sair da sua zona de conforto e de um desenvolvimento natural, normal, por uma oportunidade de negócio, mas uma oportunidade nova, que naquela época só Estados Unidos, e a gente tem um custo Brasil que é enorme ainda hoje. É proibitivo. É proibitivo, né? Então, em 2015, isso era uma afronta, né? Ainda mas é mais ainda. Continua sendo, eu acho que agora é mais ainda. Pois é. Então, em 2015 você você coloca a Media Glass no ar, né? Como se fosse no ar, né? Uma startup que tem todas as seus projetos aí. Glosário, FAQ, o que é XR? Como é que eu, empresário, eu sou uma escola, por exemplo, eu sou uma cadeia de supermercados, e eu chego lá na Media Glass, olha só, eu quero implementar um projeto. Como é que eu brifo isso para você? Porque eu não tenho nem KNAI no Brasil ainda para poder pegar e fazer isso. Mas como é que eu brifo? Eu vou seguir a linha da realidade virtual, da realidade aumentada. Como é que começa esse processo de briefing? Porque é muito hype para pouca informação que a gente tem na mesa para que eu possa contratar a Media Glass. Exatamente. Essa é uma pergunta interessante, e ela está muito alinhada com uma coisa que eu estou fazendo agora, porque eu estou fazendo um curso, né? Existe uma formação lá da PLab, que é o curso de Digital... A gente já vai colocar isso em algum local aqui na edição, obviamente, né? É o curso Digital Business Professional. Eu sou um dos professores desse curso. E no curso, o curso tem várias disciplinas, né? Tem várias disciplinas relacionadas com transformação digital. Então, tem inteligência artificial, tem internet das coisas,
tem blockchain, e um dos cursos é o curso de realidade aumentada, virtual e metaverso, do qual eu sou professor. Então, nesse curso, uma das coisas que eu ensino, que inclusive é o último bloco do curso, primeiro eu começo explicando todos os conceitos, o que é realidade aumentada, o que é realidade virtual, o que é metaverso, o que é XR, começo explicando quais são as possíveis aplicações que você pode fazer na sua empresa, por exemplo, na sua atuação profissional, quais são as possibilidades que você tem, quais são as oportunidades no metaverso. Depois de explicar todos esses conceitos, como é que a gente vai implementar isso? Que é uma metodologia. E aí, para essa metodologia, eu utilizo uma metodologia que a gente criou na Media Glass. A gente criou uma metodologia própria para a criação de projetos de realidade aumentada e virtual. E essa metodologia, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é uma fase de concepção do que você quer implementar, né, de piloto, de você elaborar o que você precisa implementar, qual é a demanda que você tem, qual é a dor que você tem na sua empresa e como você vai resolvê-la utilizando a tecnologia de realidade aumentada, virtual, ou de ambientes 3D, ou qualquer outra tecnologia que se aplique para o caso. E você criar um piloto, criar um que a gente chama de MVP, que é um produto mínimo viável para você experimentar. A segunda etapa é uma etapa de experimentação. Toda nova tecnologia você não implementa assim, não é uma boa abordagem você sair desenvolvendo e implementar uma tecnologia nova de cara, né? Toda empresa precisa passar por um processo de mudança, por um processo de adequação, por um processo de maturidade daquela tecnologia ali. Então a gente tem uma etapa de experimentação. A gente faz um experimento ali de 1 mês, 2 meses, utilizando aquela tecnologia, com os colaboradores daquela empresa utilizando aquela tecnologia, e é só aí que a gente parte para o desenvolvimento do projeto final. Então é uma etapa faseada, mas que é mais eficiente para uma aplicação de uma tecnologia disruptiva como essa. Então é mais ou menos assim que faz. E agora, como é que brifa? Isso daí a gente faz junto com o cliente, a gente ajuda o cliente a identificar as demandas, a elaborar e até mapear o processo que vai ser, onde a tecnologia vai ser aplicada. Né? Perfeito. Porque isso, obviamente, eu acho que é bem uma questão de conscientização, assim, precisa entender, porque cada tecnologia, a gente também falou isso anteriormente, mas para poder pegar e fazer, eu misturei as coisas aqui, a gente vai e volta, porque não tem como, a gente está no metaverso e o metaverso... É importante que as pessoas entendam como as tecnologias funcionam, pelo menos por alto, até para serem bons clientes, né? Exatamente. Porque senão... Não, mas essa é a síntese da pergunta que eu fiz, foi até quando foi com o Alan. Porque assim, se você não tem uma boa pergunta, não tem como você te dar uma boa resposta. Se você não sabe o que quer, não tem como você pegar e nem proporcionar. A gente Exatamente. tem uma experiência, eu ainda não fui, eu quero muito ir, mas existe um bar aqui no Rio de Janeiro que foi lançado. Surreal. Já foi? Não, eu não fui, mas eu conheço porque eles participam... foi na mídia, né? Não, porque eles participam do grupo do XRBR. Só para eu explicar aqui o que é o XRBR. XRBR é uma associação de empresas de realidade aumentada, virtual e mista. E só para explicar o que é o XR, existe uma sopa de letrinhas, né, nesse mercado de... a gente fala de AR, VR, MR, XR. Então, basicamente, a AR é a realidade aumentada. VR é a realidade virtual. MR é a realidade mista. E XR é quando a gente engloba todos esses conceitos, a gente chama de mercado. Esse mercado é o mercado de XR, que é Extended Reality. São as realidades estendidas. Então, é o conjunto de realidades estendidas, né? Entre elas aumentada, virtual e mista. Perfeito. Vamos lá. Eu queria pedir também para vocês colocarem o Instagram da Media Glass. Mas com certeza, vai ficar permanente. Vai ficar permanente. @Media Glass oficial. Pode deixar. Então sigam, por favor. Vamos brincar de ir, porque um exemplo bom que eu gosto de
porque já estou começando a refazer o meu mindset aqui. Talvez, né, e você vai poder me corrigir se eu sigo essa linha ou não, é o filme do Space Jam. Uhum. É o último, principalmente. Que permite que a gente, o filme do Space Jam, que ele permite que a gente esteja em um mundo aqui, que é igual ao jogador número 1, né? São os conceitos básicos e é o que todo mundo fala, olha, quer saber um pouco mais sobre realidade virtual, sobre metaverso, vejam os primeiros passos. Metaverso para dummies, Space Jam. Space Jam e jogador número 1. Isso eu aprendi até com os meninos em casa. Para poder. Tenho 2 filhos e uma menininha para poder pegar e aprender ou tentar aprender o máximo possível. Vamos voltar lá no passado? Acho que colaborou muito para essa, pelo menos na comunidade de desenvolvedores, e eu acho que a gente tem aqui na mesa também, Google Glass. Google Glass foi aquela febre, eu me lembro que a minha empresa, eu tinha na época, o mercado de educação estava muito aquecido, mas eu tinha muitos projetos de tecnologia, desenvolvimento. A gente tinha um projeto de portal page de Wi-Fi. E quem conseguisse o Google Glass era o Master Plus de todos. Você conseguiu. Uhum. O Google Glass morreu? Vamos lá. Isso daí é uma pergunta até um pouco polêmica, porque a Google lançou o Google Glass em 2012, tá? E aí, na época eu participei, 2 anos depois, foi em 2014, eu participei lá do Google Explorer, do programa Google Explorer. Então eu escrevi lá para o Google justificando por que eu queria comprar um Google Glass. Tá? Então como é que funciona? Você tem que submeter um pedido, você tem que justificar por que você quer ter um Google Glass para você ser aprovado, para você adquirir para você comprar um. Uhum. Então você tem que não adianta só ter o dinheiro. Exato. É mais ou menos o processo seletivo de faculdade lá. Para você comprar um. Então eu justifiquei ali que eu estou abrindo uma empresa no Brasil para desenvolver aplicativos para Google Glass, que vai ser a primeira do Brasil. Pelas minhas pesquisas aqui eu não encontrei nenhuma, então vai ser a primeira do Brasil que vai desenvolver aplicativo para Google Glass. E aí eu fui aprovado lá e eu consegui adquirir o Google Glass. Então, aí eu abri a Media Glass e eu coloquei lá no title, lá no título do site da Media Glass. Empresa pioneira no Brasil de aplicativos para Google Glass. Nunca ninguém reivindicou esse título, então acho que era mesmo. Sim. Então aí eu comecei a pesquisar bastante sobre Google Glass e li a documentação, estudei toda a documentação sobre como você desenvolver lá o API, o SDK lá do Google Glass, como você desenvolve a aplicação, e fui fazer prova de conceito para as empresas. E aí era uma coisa muito nova, todo mundo achava legal, achava super interessante. Eu levava o óculos, apresentava para os executivos nas empresas. Ele colocava um óculos lá, tirava uma foto com óculos. Nunca ninguém comprou nada. Naquela época não emplacou nenhum projeto, os caras não contratavam, mas colocavam a foto lá do Google Glass no avatar do LinkedIn. Então... Você dava o pôster para todos os CEOs. Com certeza. Fazia a pose do C-Level. A pose do C-Level, lá com os braços cruzados e com o Google Glass. Então, uma coisa que eu percebi naquela época é que era uma tecnologia muito à frente do tempo. E por causa disso, o mercado não estava absorvendo. Então, a gente fala, você abriu uma empresa pioneira, então você deve estar milionário, você abriu uma empresa pioneira. Só que não é bem assim, porque o mercado precisa absorver aquela inovação, você precisa vender. Então, não necessariamente isso é bom. E aí a Google descontinuou o Google Glass.
Isso aconteceu lá em 2015. E aí eu pensei, pô, vou quebrar de novo, né? Porque eu acabei de abrir uma empresa de aplicativos para Google Glass achando que esse vai ser o grande tendência. Só que tem uma coisa, tem algumas coisas que a gente tem que observar nesse episódio da Google, que é o seguinte. A Google o Google Glass não foi um fracasso. A imprensa noticiou como se fosse um fracasso, né? Mas isso foi por causa de sensacionalismo mesmo. O fato é que a Google lançou o Google Glass como um experimento mais para desenvolvedores, para influencers, e esse experimento, depois que finalizou o experimento, eles tiraram o equipamento do mercado, coletaram feedbacks e perceberam que ele fazia mais sentido para as empresas, para o mercado B2B do que o mercado B2C, mas não fazia muito sentido para o consumidor final. Por vários motivos. É um produto caro, é um produto que você não vai sair na rua com um óculos porque tem uma questão de privacidade. Então tem várias questões que foram levantadas para o Google Glass não valer para o consumidor final. Mas para empresas faz todo sentido, porque você coloca um operador com um óculos, você consegue consultar sem a utilização das mãos instruções de trabalho, você consegue consultar informações sobre equipamentos, você consegue consultar informações sobre produtos, você consegue identificar onde é que está localizado um produto. E aí a Google, sem perceber, ela estava abrindo ali um mercado que não tinha sido explorado. Então ela abriu ali um mercado para outros players, para outras empresas entrarem naquele mercado. E tinha uma empresa aqui chamada Vuzix, que era uma empresa uma empresa menor do que o Google, obviamente, mas que foi uma empresa investida pela Intel. Então é uma empresa que cresceu muito. Essa empresa, ela começou produzindo equipamentos militares. E aí eles resolveram pivotar para fazer um óculos industrial. Então eles desenvolveram um óculos semelhante ao Google Glass, só que com foco mais industrial, que é esse aqui que eu estou usando. Então por meio desse óculos aqui, por exemplo, você pode desenvolver uma aplicação para ele, que você vai, um operador vai estar trabalhando aqui, e por meio de comando de voz ele vai acessar uma instrução de trabalho, ou ele vai fazer uma videoconferência com um colega de trabalho. E você está vendo, você tem o quê? Uma tela para projetar? Você tem uma tela aqui para projetar. Uhum. E aí você... E aí é holografia? Não é holografia, é uma tela de cristal líquido, fica aqui como uma segunda tela. Então ela está projetando uma informação aqui constantemente. Você consegue navegar pelos botões aqui e por comando de voz. O Google Glass, apesar de ter sido removido do mercado, o Google até trabalhou numa versão Enterprise, que é o Google Glass Enterprise Edition, e até que não colou muito, mas ele deu uma abertura para esses outros players. Então veio a Vuzix, que produziu um óculos mais industrial, que hoje ele é usado em operações industriais para você fazer manutenção remota. Então você faz uma videoconferência, tem um problema no equipamento, você faz uma videoconferência, compartilha aqui sua visão de primeira pessoa, tem uma câmera aqui no óculos, e você compartilha tudo que você está vendo. Para operações de logística faz muito sentido também, porque você está no almoxarifado, você consegue identificar a localização de um produto rapidamente, consegue ler código de barra pelo óculos. Então agiliza muito várias operações. Então outros players mais focados no B2B, que sacaram que o Smart Glass é uma coisa mais para B2B, começaram a trabalhar mais nesse sentido de produzir óculos mais industriais. Então tem a Vuzix, tem a Real Air, que a gente trabalha na Media Glass também. Os dois são devices que a gente utiliza na Media Glass. Então, aí, vamos lá, contextualizando, a gente sai lá de trás e a potencialidade do... Vamos usar a palavra metaverso. A gente volta para os dias atuais. Aqui a gente está falando sobre realidade mista. Ou realidade aumentada, ou realidade virtual. Ou realidade aumentada. Na verdade, nenhum dos dois. A gente está falando de
uma outra categoria que é o Smart Glass, são os óculos inteligentes. Eles podem ter... ele é um óculos inteligente, ele não tem imersão, então ele definitivamente não é a realidade virtual. Mas ele pode ter recursos de realidade aumentada. Sim. Ele é uma segunda tela e você pode ter uma realidade aumentada nele. Vamos lá, valores. Tanto, obviamente, aqui ele vai se multiplicar face a dólar, muito, mas é muito mais caro do que um Quest. Muito mais caro do que um Quest. Porque você está falando de um ambiente Android, que ele está em formato de óculos, ele é um óculos muito específico, que é focado em ambiente industrial, então ele é robusto. O RealWear, por exemplo, ele tem uma versão intrinsecamente segura. E aí eu não sei se vocês conhecem esses termos, porque é um termo muito de operação de indústria mesmo. Vamos bem didático, vamos lá. Você perguntou de valores, de falar do Vuzix. O Vuzix, hoje tem o modelo M300, M400, acho que é o M400 mais novo, ele está $1.900, tá? E aí, só que $1.900, trazendo para os valores em real, você não vai converter diretamente. Porque você tem importação, toda uma questão de taxação, de frete, que você acaba multiplicando esse valor em 100%. Então você vai ter um Vuzix M400 em preço do Brasil, 21, 22 mil reais. Tá? Seria o preço do Brasil. O RealWear, que é um equipamento ainda mais robusto, porque ele é resistente a impacto, ele é resistente a sujeira, é resistente à água, acho que 35, 37 mil reais. A versão comum. E tem a versão intrinsecamente segura. O que é a versão intrinsecamente segura? É uma versão com um revestimento especial que você pode entrar em ambientes que tem potencial de explosão. Então, uma plataforma de petróleo, uma empresa de gás. São áreas classificadas. Então a gente já tem diversas aplicações no Brasil que utilizam e lançam mão dessa tecnologia. Algumas aplicações no Brasil que utilizam e lançam mão dessa tecnologia. Dizer diversas eu acho que ainda é cedo. E aí, por exemplo, investir, você que já está nesse negócio há muito tempo, investir. Como é que o Brasil, falar um pouco sobre empreendedorismo, você é empreendedor, eu não sei o tempo que a sua primeira empresa teve, mas essa segunda jornada já são 7 anos. Eu tive uma empresa chamada Urbami, era um aplicativo de geolocalização, uma rede social urbana, que eu não chamava, e ele foi de 2012 até 2013 não, começo de 2014. Foi de 2012 até... Foi 2 anos de duração que durou a Urbami. E logo depois eu abri a Media Glass. Trabalhei um tempo como freelancer, mas logo depois eu abri a Media Glass. Então, aí a minha pergunta é, do ponto de vista do empreendedorismo, como é que a gente fomenta um mercado tão potencial? E, por exemplo, você também tem acesso aos Estados Unidos, e quando a gente passa... E eu estou falando dos Estados Unidos, que é o mais próximo, né? A gente também tem tecnologia na Argentina, na Colômbia e diversos outros lugares. Sabe onde XR é muito forte? No Canadá. Então, tá um pouquinho acima, tá acima, mas tá um próximo quanto? Então, para não ir para a Europa, para ficar mais próximo aqui. Estando nos Estados Unidos como modo de pro forma. Sim. Como é que a gente fomenta um mercado desse aqui no Brasil? De que forma? Você que já está dentro do mercado há muito tempo, conhece a dificuldade de desenvolver lá nos primórdios, porque você maturou o mercado. Né? Você começou, inclusive, quando ninguém queria o negócio. Exatamente. Você produziu foto para os outros. Mas, putz, isso parte de um processo. Né? E é um processo longo, é um processo doloroso.
O que acontece, na verdade, é que quando você está iniciando uma nova tecnologia, né, um novo mercado, é um mercado que precisa ser desbravado. Então você ali está entre os primeiros players, e tem outras empresas no XRBR também, a gente foi se conhecer lá para 2018, mas algumas empresas estavam começando nessa mesma época, de 2014, 2015. Então a gente começa a ver que as dores são as mesmas. É como se fosse um matagal ali, como se fosse uma floresta, e você tem que ir desbravando. Tem um processo de muita didática. Se você quer se posicionar, por exemplo, no mercado B2B, no mercado empresarial, você tem que ter muita didática para explicar para as empresas o que é aquela tecnologia, para que essa tecnologia serve, para que ela vai ser utilizada, quais são as aplicações dela e como você vai, principalmente como você vai resolver problemas da sua empresa utilizando essas tecnologias. Isso que realmente importa. O executivo ele não quer saber se é realidade virtual ou realidade aumentada. Isso aqui vai resolver o problema da minha operação? Isso daqui vai aumentar o meu lucro? Ou isso daqui vai aumentar o meu faturamento? Ou vai reduzir o meu custo de alguma maneira? Vai tornar o processo mais eficiente? Então isso que importa, e isso é um processo de você entender e analisar como você vai usar aquela tecnologia para chegar em algum resultado que vai gerar valor para as pessoas ou para as organizações para qual você vai vender. Então, aí eu avanço um pouco em tentando, ainda num contexto de sendo didático, bem didático mesmo, e mostrar a aplicabilidade, que eu acho que é como se no mercado educacional a gente fala muito sobre teoria e a gente tentar levar para o lado dos exercícios, né, que são os exercícios que vão maturar. Lá no Instagram da Media Glass e também no seu, eu vi lá, você tem uma grande joalheria que utiliza a sua tecnologia, e eu não estou aqui fazendo... Eu tô tentando contextualizar as suas aplicações, pelo menos as que eu consegui conhecer através das mídias sociais. Mas você tem uma grande joalheria, você tem experiências dentro de campo de futebol, que aí a gente sai só do mundo extremamente corporativo, a gente vai para um mundo mais de paixão, né? De como é que a gente... Como é que eu levo isso para o dia a dia, para que assim, tornar fácil e prático e mostrar para quem... vamos lá, eu vou falar como se que somos aqui uma empresa de educação. Como é que eu transformo o meu campus da minha universidade com a realidade virtual ou por exemplo, aquela situação que você tem lá, Vila Belmiro, né? Ou é o Maracanã? A gente fez a Vila Belmiro e fizemos o Morumbi também. Isso, Morumbi. Fizemos a Vila Belmiro e a gente virtualizou a Vila Belmiro e o Morumbi. A gente está já no mercado de futebol por meio da... Isso é até bacana falar, que aí vocês podem colocar o Instagram também. Eu tenho uma outra empresa que se chama Smart Fans. Ótimo. Então, nós temos a Media Glass, tá? É como se fosse um grupo, né? Nós temos a Media Glass, nós temos a Smart Fans. A Smart Fans ela é focada em virtualização para o setor de esporte e entretenimento. Então, pela Smart Fans a gente já fez trabalho para o Flamengo, a gente fez o Museu do Flamengo, a gente fez a gente já está com, no futebol a gente já está com um contrato com o Flamengo, São Paulo, Santos. Então a gente fez Morumbi, Vila Belmiro. A gente, na área de museus, a gente está também com um dos principais museus do Brasil, o MAN do Rio de Janeiro, o MASP de São Paulo, o MAC de Niterói, a SESI Cultura. E aí, com isso, por exemplo, eu consigo ter uma primeira... ter experiências que eu coloco aqui o meu Quest, isso eu já fiz várias vezes, e eu acesso o Louvre. Exatamente. Né? E agora eu posso acessar
Tem como a gente Vamos, compartilhar aí? Vamos aproveitar, a gente tem que trocar já tá, a gente vai projetar um negócio na TV aqui, Ah, tá. e então vamos aproveitar. Então eu vou parar pra... Isso, parar. só pra gente já pegar e já trocar o... Desliga o microfone? Não, vamos tocar. É isso aqui, né? Essa aqui foi uma exposição do MASP, que foi um tour virtual, né, 3D, nessa exposição, que a gente levou a câmera 3D, fazer um mapeamento e levar para o ambiente virtual essa exposição. Então, vamos lá. Os pontinhos são pontos que num óculos, usando o óculos, por exemplo, o Quest, ou qualquer outro. Ou, eu vou fazer essa pergunta. Usando um óculos Quest, por exemplo, eu poderia clicar e teria mais informações. Fazendo um comparativo para a gente voltar na pauta. Essas bolinhas ali, se você passar o mouse, você no computador, se você passar o mouse na bolinha, você vai ter mais informações sobre aquela obra de arte ali. Perfeito. Eu poderia conectar então ali, dando aplicabilidade para o metaverso, um NFT. Exatamente. Conectar no marketplace, aquela obra de arte vira está dentro de um marketplace de NFTs e eu compro aquela obra de arte ali na versão digital dela. Na versão digital da obra de arte. Então, só para explicar para o público o que é o NFT, né? O NFT é uma versão digital de uma obra de arte, não necessariamente uma obra de arte, né? Sim. É qualquer coisa que você possa, qualquer ativo que você possa torná-lo como um ativo digital. Então você pode pegar uma obra de arte, assim como se tem um mercado de negociação de obra de arte, você pode fazer isso digitalmente. Então você pode assinar isso para uma blockchain, para que não existe as assinar para cópias uma e blockchain, réplicas. e você pode pegar uma obra de arte como essa daqui e você registrar essa obra de arte na blockchain e ela vai ter um único dono. Isso é um NFT. NFT não é necessariamente obra de arte, tá? Ele começou com obra de arte, mas ele não é necessariamente obra de arte. Pode ser várias coisas. Já colocaram em NFT um tweet, por exemplo. Já colocaram em NFT, o Cristiano Ronaldo colocou um gol dele em NFT. Sim. Ele vendeu o NFT do gol dele. Então, tem gente hoje tem alguém lá que é o dono do gol do Cristiano Ronaldo. Então, você pode produzir NFTs e aí, aquele NFT que você comprou, aí você pergunta por que as pessoas fazem isso, né? Isso daí quando... Coloca na outra tela, por favor. Voltar para a tela inicial. Você vai expor mais alguma coisa? tem mais alguns aqui, mas Ou então se quiser colocar de background, pode botar. Então, deixa rolando, que é bom que Media Glass, @Media Glass, a gente vai colocar, e o Smartfans. Mas o NFT que também dá pauta para 10 horas e meia, pelo menos, só para a primeira fase, né? É a tokenização de ativos, que também... Exatamente. Tokenização, cara, qualquer coisa pode ser tokenizada, né? Isso, exatamente. Qualquer coisa pode ganhar valor e ser tokenizada. Exatamente. E aí, por que as pessoas compram NFT? Então, eu comecei... Quando eu ouvi falar de NFT, eu pensei, poxa, isso daí é uma coisa meio idiota, né? Você compra uma coisa que você pode baixar... Muita gente fala, você pode baixar essa imagem. Então, mas o valor do NFT não é esse. O valor do NFT é que você vai ser o único dono daquele item. Então, é a escassez. O valor do NFT é a escassez. E se por algum motivo aquilo ali valoriza, você vai valorizar o seu ativo. Uhum. Então, você pode usar isso como um investimento. Levando isso para dentro do metaverso, que é onde você acumula e você, vamos lá, pensando que a forma como a gente visualiza a internet, aí a gente vai ter que entrar mais em alguns outros tópicos, vamos avançar no tempo de novo. A gente foi lá em 1980, 82, né, quando o metaverso... 92. A gente volta para 2022 e como é que a gente traz hoje, a realidade de internet que a gente tem hoje, muda a tela aqui, por favor. A realidade de internet que a gente tem hoje para uma internet onde você vai conectar o Drive, que por exemplo, o que você tem o
que você tem, que são aplicações que eu já uso no Quest. Que eu consigo conectar o meu Drive, eu consigo fazer uma reunião com você remotamente, eu consigo fazer... Você falou sobre a questão dessa experiência que a Microsoft já está tendo. Então, eu consigo fazer uma sala privada da minha empresa ali em aplicativos públicos. Eu posso criar aplicações com empresas como a Media Glass para que eu possa ter aplicações mais sofisticadas para que eu possa colocar ali. Mas vamos lá, como o metaverso aqui para que a gente está falando é muito mais uma questão marqueteira, popular, né, para alcançar o público que a gente tem em mente, é muito mais o acessível. A gente vai jogar ali para dentro o Google Drive e Gmail, essas aplicações naturais e normais que a gente utiliza. E eu vejo muito que a primeira grande aplicação que a gente vai ter para suavizar, você acabou de colocar aí sobre como elementos básicos que o Meta trouxe para facilitar a aderência do público, o filtro do Instagram. Sim, eu estava conversando com o executivo da Meta na semana passada, né, a reunião do XRBR. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que se você perguntar para alguém na rua o que é realidade aumentada, a pessoa provavelmente não vai saber. Muito provável que a pessoa não vai saber o que é. Mas se você perguntar o que é um filtro no Instagram, isso daí eu já usei. Então, uma estratégia que eles adotaram, como eles já estavam com a estratégia de metaverso já há bastante tempo, eles adotaram a estratégia de criar os filtros do Instagram. Criar alguma coisa divertida que vai popularizar a tecnologia de realidade aumentada para as pessoas. Então, embora muita gente não saiba o que é realidade aumentada, muita gente já usou a realidade aumentada. Porque usou filtro do Instagram, ou então já jogou um jogo que tem a realidade aumentada. Então, O Pokémon Go da vida. Pokémon Go fez muito sucesso lá em 2016. Então... E aí a gente acaba não entendendo por que essas experiências, e eu vou falar de novo do Google Glass, são experiências que são colocadas no mercado e são retiradas do mercado e a gente não entende por que elas saem. São estrategicamente pensado pelas grandes corporações para não ferir a cabeça das pessoas e inserir dentro da mente das pessoas e criar aquela sementinha. Não sei se é tão premeditado assim. Será? Não é possível que se pense tão antecipadamente num filme como o Jogador Número 1 ou outros qualquer, e não se tem estratégia por trás. Uma coisa a cultura pop, ela serve de inspiração para as empresas de tecnologia, sim. Isso vários executivos das grandes empresas de tecnologia já falaram, já relataram que filmes, séries servem de inspiração. E isso está muito alinhado com a estratégia das empresas, né? Então, tem várias... você vê que Star Wars, por exemplo, colocava holografia já desde a década de 70. Uhum. Então, quando aquilo entra no imaginário das pessoas por meio de um filme, por meio de uma série, e tem vários exemplos para você citar isso, as empresas começam a buscar algum meio de implementar e tornar aquilo viável. Matrix, por exemplo, que tem um novo filme agora. Matrix saiu em 1999, falando de realidade virtual. Uhum. Aquilo ali era realidade virtual, né? Então, hoje, metaverso, se você vai pensar em Jogador Número 1, você vai pensar... Eu tô até para escrever um artigo no LinkedIn sobre metaverso no cinema. Então, Avatar, aquilo tudo é metaverso. Um que quase ninguém fala, mas que tem tudo a ver com metaverso, é Jumanji. Uhum. Que o Jumanji, o jogador é transportado para um ambiente novo ali. Então você tem vários exemplos, né, na cultura pop, em filmes e séries que usam o conceito de metaverso ali. Isso está no imaginário das pessoas, está sendo massificado isso para as pessoas.
e aí chega um momento em que as empresas começam a se mover para desenvolver aquilo, né? Então, vamos lá. Vou avançar um pouco e aí a gente vai permeando pelas diversos assuntos. Como é que fica você que já desenvolve, eu acho que deve ser uma preocupação latente de quem vai desenvolver um aplicativo, ou uma aplicação, ou enfim, quem quer entrar dentro do metaverso, da realidade virtual, como funciona a questão da regulação? Óbvio, a gente não tem o objetivo aqui de entrar dentro do jurídico, a gente até meio que combinou de fazer uma nova versão não, um episódio novo, ou uma sequência desses episódios, que a gente vai convidar um amigo. Alan, se prepara aí, e se você tiver algum também, pode ficar à vontade, para que a gente possa pegar e adentrar nesse universo e fazer essas comparações e ser mais assertivo. Mas, do ponto de vista só do que tange a você, já deve existir premissas. Como que funciona, por exemplo? Tem uma notícia de agora de tarde, após denúncia de assédio sexual no metaverso, Facebook cria ferramenta para garantir distanciamento entre avatares. A gente tem um princípio de pandemia dentro do metaverso. Porque existem vários casos de assédio sexual, de Sim. imoralidade, de assédio moral e diversas coisas. Como é que ficam as regras ali? É de cada aplicativo? Eu posso aplicar as leis daqui de fora lá dentro? Como é que funciona mais ou menos? Eu não sou especialista na área do direito. Perfeito. E então eu não posso opinar com tanta propriedade nesse sentido. Mas eu fiz alguns meses atrás eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram para as pessoas colocarem perguntas sobre o metaverso. E aí uma das perguntas que surgiu é o seguinte: se eu cometer um crime no metaverso, eu vou ser punido da mesma forma que eu seria punido no mundo real? E aí eu pesquisei sobre isso, porque eu não sabia, eu pesquisei sobre isso. Então aí eu encontrei um artigo de um advogado explicando que no ambiente 3D, no ambiente virtual, funcionaria as mesmas leis como a Lei Geral de Proteção de Dados, as leis que valem para a internet hoje em dia. Então crimes como racismo, homofobia ou assédio seriam tratados da mesma forma, de acordo com esse artigo. Perfeito. Vamos avançar um pouco mais no tempo ou de repente a gente está retroagindo. Pro trader ou para quem tá um pouco mais, acompanha um pouco mais de perto eu não sei se a palavra certa seria trader, mas uma das coisas que também deu um salto para o metaverso foi a criação das ilhas no Sandbox, né? Que o Sand é uma criptomoeda. E aí, bom, a Mana, Decentraland, e tem algumas outras, o X Infinity também, que é um exemplo de metaverso, que é um jogo, é um play to earn, que você tem, enfim, tem todas. Mas eu vou usar o Sandbox porque o Sandbox você tem o Snoop Dogg, que vai lá e compra por não sei quantos milhões ou $1.000, milhões de reais, uma residência para ele. E aí depois, agora a gente tem o Carrefour comprando, o Carrefour que eu estou falando só para a gente trazer aqui para é um conglomerado mundial, mas essa realidade de metaverso, essa realidade de Media Glass, essa realidade do que a gente está falando aqui, como é que se aplica isso como é que o mundo real, o Bruno real, a pessoa que está nos assistindo, que vai ver esse videozinho curto, como é que eu entro lá dentro do Sand, da aplicação do Sand, dentro da ilha do Sand? Isso está muito distante ainda de acontecer? Eu acho que é o seguinte... Esse hype. Eu acho que é o seguinte, existe muito hype, o que a gente chama de economia do metaverso está fervilhando já.
Então você tem esse caso aí que você falou do Snoop Dogg, que ele comprou lá uma casa virtual lá no Sandbox, lá no metaverso do Sandbox, e aí chegou uma pessoa e comprou por milhões um terreno do lado da casa virtual lá do Snoop Dogg, só porque era do lado da casa do Snoop Dogg. Então, às vezes, se você, de repente, vai comprar um terreno do lado de uma casa virtual de um famoso, aquilo ali vai valorizar, porque, de repente, vai morar um famoso ali virtualmente, e é uma coisa, é uma loucura. Já tem iate virtual sendo vendido por milhões. Já tem terreno, já tem especulação imobiliária no metaverso. Já tem venda de imóvel real dentro. Você compra, o cara compra lá um terreno e aí, de repente, como eu falei, vai morar um Neymar ali do lado, o Neymar vai comprar uma casa ali do lado, aquele terreno vai valorizar porque você tem um terreno do lado da casa do Neymar. Então, isso aí é uma loucura, mas eu acho que é um mercado e que ele está começando ainda. Então a gente não sabe ainda muito sobre como vão ser as relações comerciais nesse mercado. O que a gente sabe é que elas vão ser transacionadas em criptomoedas. Isso daí é uma coisa que a gente sabe. Então as criptomoedas são a moeda da economia do metaverso. Agora, como isso vai se dar em termos de regulação, ainda está muito Mas difuso. Fora do ponto da regulação, por exemplo, na Sandy, por exemplo, se eu pego a ilha da Sandy, eu tenho ali, obviamente as grandes empresas já popularam toda a ilha da Sandy, Sim. mas eu tenho pequenas empresas que estão fazendo esforços enormes para comprar aquilo ali e já divulgam endereços particulares ali. Sim, dentro do endereço dentro do metaverso. A gente estava conversando sobre uma aplicação antes, existe uma corrida para agora, por exemplo, quem vai estar mais? A gente já tem festas online, eventos online, que as pessoas, eu não consigo imaginar bem como é essa diversão, né? Existe aqui eu já tive uma solicitação para transformar igrejas não vou fazer cultos online. Eu acho que é muito mais para você marcar presença e ser mais pioneiro naquela área, assim como há 20 anos atrás se fazia cultos ao vivo e era uma coisa que é muito distante, não precisa disso. Pode ser que não precisa, mas eu já tenho o meu endereçozinho reservado. Esses tipos de aplicação dentro desse metaverso que está sendo vendido, que é muito mais especulatório, então é só especulação. Não diria que é só especulação, mas tem muita gente que quer ser o primeiro. Sempre numa adoção de uma nova tecnologia tem toda tecnologia tem uma curva de adoção. A gente está numa fase inicial, no caso de metaverso, a gente está numa fase inicial que é a chamada fase dos early adopters, que são os primeiros a adotarem essa nova tecnologia. E aí depois vai vir uma minoria inicial, a maioria inicial, e depois os retardatários, que é aquela galera que vai ter que adotar, que é mais aversa à tecnologia, mas vai ter que adotar porque está todo mundo adotando. E a vida hoje depende das tecnologias cada vez mais. Então existe uma curva de aprendizado, uma curva de adoção, e a gente ainda está na fase dos early adopters, que é a primeira fase. Então a gente ainda tem muito que aprender sobre como esse mercado vai funcionar, como vai funcionar o metaverso no geral e como as pessoas vão se comportar dentro do metaverso. Você, como professor, aí acho que é uma conversa que, para a gente não sufocar, eu vou pelo menos na minha linha de raciocínio, vou continuar na teoria da conspiração. E que o pessoal plantou lá aquela sementinha lá em 2012 e foi tudo taticamente projetado. E aí, dentro dessa linha, eu já propus aqui que a gente faça outros programas que a gente adentre agora, por exemplo, vamos fazer uma conversa de metaverso e direito. Porque aí a gente vai ter uma pauta mais específica, vamos fazer metaverso com empreendedorismo ou com a economia, e acho que vai ser bem mais
a gente tem uma primeira conversa aqui que eu acho que já foi esclarecedora para que dê para tatear exatamente o que são as diferenças de tecnologia, que são muito diferentes. Diante de tudo que foi explicado aqui, eu acho que o que está mais próximo ao metaverso, que poderia... Aí são minhas palavras, você faça as suas, mas minhas palavras, o metaverso está muito mais para a realidade virtual, o metaverso que se vende. Está muito mais para a realidade virtual e tem muita coisa a se explorar e se aprender dentro da realidade virtual, da experiência imersiva do negócio, do que qualquer outro tipo de coisa. Porque a gente já vive as realidades aumentadas, principalmente, há muito tempo sem perceber. Então isso vai ser muito mais natural. Então a realidade virtual, eu não preciso de ter um óculos. Eu posso comprar um óculos muito mais simples, de R$50, e colocar meu telefone ali dentro. Sim. E já ter uma experiência de assistir, de visitar o museu. Exatamente. Né? E conectar num controle Bluetooth junto com o meu telefone, que não precisa ser nada de muito sofisticado, um controle que também vende em casas de eletrônico, enfim, é uma coisa bem acessível. Estou falando aí de teu telefone mais um óculos desse, enfim, eu acho que uns R$400 você consegue ter uma primeira experiência com o que se diz metaverso, que na verdade é realidade virtual, que são experiências de realidade virtual. E aí você já começa a ter acesso a vídeos no YouTube que tem essas experiências, que vão te proporcionar esse tipo de situação. Você tem aplicativos que vão proporcionar esse tipo de experiência, óbvio. Você tem acesso a ter um óculos, ou qualquer que seja, você vai ter uma experiência ainda melhor. Um óculos desse você consegue não utilizar o controle, você consegue utilizar as mãos. Seria nessa linha? O que a gente tem hoje de metaverso está muito mais para a realidade virtual do que para metaverso, de verdade? Muita gente usa o termo metaverso porque agora ele está na hype e agora tudo virou metaverso, né? Então, o sujeito tem um game, é metaverso. Tem uma Gamecoin, é metaverso. Tem uma realidade virtual, é metaverso. Tem uma realidade aumentada, é metaverso. Agora tudo é metaverso, então tem que conceituar as coisas, né? O metaverso, o conceito de metaverso que a Meta tá desenvolvendo, que a Microsoft está desenvolvendo, que essas grandes empresas estão desenvolvendo, não é bem isso, é uma outra coisa. O que eles querem desenvolver é uma nova internet. Eles querem desenvolver um mundo virtual para ser uma nova internet. Então, um metaverso só, não vários ambientes 3D, cada um tem o seu ambiente. Se eu faço um tour virtual, isso não é metaverso. E aí, isso está sendo chamado de metaverso por aí. Então, tem que usar os conceitos corretos. Agora, se a gente não sabe ainda se... É isso que eu queria falar aqui. A gente não sabe ainda se isso vai dar certo, se o metaverso, como a Meta está pensando, vai de fato emplacar, se ele vai se tornar a nova internet, né? Que estão chamando de internet 3.0. Então a gente não sabe se vai emplacar dessa forma, mas se emplacar, a gente pode estar diante da próxima revolução da internet, uma das maiores disrupções da internet, da evolução da tecnologia desde a internet. Porque a gente vai transformar a internet hoje em uma internet que é basicamente conteúdo de texto e áudio num ambiente totalmente imersivo 3D. Então onde as pessoas podem ter avatares, ou podem ter experiências mais imersivas, né? E é isso que essas grandes empresas estão projetando para o metaverso. Porque se é simplesmente ambiente 3D, isso daí já existe há bastante tempo, né? Então, o que eles imaginam é um mundo totalmente virtual, que tem a sua própria economia e que as pessoas possam trocar experiências ali dentro e, inclusive, comprar e vender produtos digitais. Então, hoje em dia, você já encontra lá
marcas que estão fornecendo vestimenta, roupa, tênis, óculos, virtual. E aí você compra aquilo como se fosse um NFT. Então você compra aquilo com criptomoeda. Isso está mais próximo, como você falou, da realidade virtual. Em termos de tecnologia, você estar imerso está próximo da realidade virtual. Mas a realidade aumentada pode fazer sentido também, porque a pessoa que está fora do metaverso pode acessar o metaverso em realidade aumentada. Então, eu posso estar... Você está com óculos Quest aí, você está usando óculos Quest, eu estou aqui fora, no mundo físico, digamos assim, e eu estou vendo um holograma seu em realidade aumentada. Só que você está lá no metaverso e eu estou aqui no mundo físico. Como se você fosse um espírito para mim. Então, é esse conceito aí que está sendo trabalhado por algumas empresas. Perfeito. Bom, como eu falei, acho que tem muita tela aqui para rolar, mas eu acho que a gente vai entrar em outros segmentos de informação aqui, que eu acho que a gente precisa primeiro de especialista na mesa, né, para a gente poder pegar e ter muito mais do que respaldo jurídico, que não é esse o objetivo, mas para a gente ter sustentação de vocabulário, talvez. Já fica o convite para um segundo episódio. Eu agradeço. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A quem nos acompanhou ao vivo, desculpa pelos atrasos. Ocorreram diversos pontos, mas foi feito backup do backup e a gente vai ter esse episódio na íntegra e nos seus cortes na próxima semana. A você que nos assistiu nesse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Queria agradecer aqui ao Flávio pela oportunidade de tê-lo conosco e até a próxima.